Gente, bom dia a todos. Prazer em estar falando com vocês. Essa é a nossa aula de hoje, do módulo 5, tá? Continuando falando de geografia física. Primeiro, saudade de todos vocês. Então, agora nós vamos estar falando sobre climas e vegetações. Então, a gente vem falando dos fatores e dos elementos do clima, né? E agora vamos estudar os tipos de clima e o que influencia nas vegetações. Então, a climatologia que estuda a distribuição e dinâmica dos climas, né, na Terra, e a fitogeografia é que estuda a distribuição das coberturas vegetais que existem no planeta. Tá bom? Aqui alguns exemplos para vocês verem sobre climas quentes, estão ligados a florestas tropicais e equatoriais, climas frios, ligados a taigas, a florestas coníferas, climas seco, quente seco, ligado às estepes, e no caso do Brasil, a caatinga, e no clima polar, os polares, que aparece a tundra, que é um tipo de líquens e fungos que dão em altas latitudes. Aqui a distribuição do mapa da esquerda é a distribuição dos climas a partir dos fatores, dos elementos do clima, os tipos de climas que nós temos, e o mapa da direita mostra as vegetações. A gente tem 4 tipos de climas gigantes: os quentes, os secos, temperados e frios, e são subdivididos de acordo com os fatores e os elementos. E nós temos aí uma série de 10 biomas aí a partir da quantidade. Aqui os tipos de clima: nós temos o equatorial, tropical, subtropical, que chamamos de quente; os secos, o tropical árido, o continental árido; os temperados, mediterrâneo, oceânico, continental, geralmente na Europa, nos Estados Unidos; e os frios, que são o continental frio polar, que são nas áreas de alta latitude, e o montanhoso, que são nas áreas de altitude. Aqui o climograma, que nós já vimos, que é aquele gráfico que mostra a variação de temperatura ou a média durante o ano e a pluviosidade de um lugar em determinados meses, né? Em cada mês tem uma quantidade de chuva. O pluviômetro, por exemplo, é o aparelho que mede essa quantidade de chuva que cai. O que é um bioma, então, gente? Um bioma dentro disso. O bioma é um conjunto de ecossistemas com vegetação e fisionomia típica, com predominância de um certo clima, se chove, se não chove. Como é que resulta essas relações? É o clima, né, a quantidade de chuva, os fatores elementos e os fatores edáficos. O que é isso? É como o solo está sendo regulado, né? Como esse solo ele se apresenta em relação à sua abundância em recursos, em questões ligadas à fauna e à flora, né? Então, esse solo, que chamamos de fatores edáficos, essa regulagem do solo em nutrientes, em matéria orgânica, em fauna e flora, faz com que a gente tenha o que nós chamamos de bioma. Aqui nós estamos vendo os diferentes tipos de vegetações, né? De acordo, são as florestas ligadas ao clima quente, as savanas, as pradarias, as estepes e os desertos, né? Onde tem maior umidade, nós vamos ter um clima quente mais úmido, e onde a gente tem a menor umidade, pouca presença de nuvens, de partículas, de gotículas, né? Vamos dizer assim, vapor de água, né? Então um clima mais seco, mas também quente. Biomas: nós temos alguns biomas terrestres. Esses biomas são ligados à questão climática. Então nós temos nas altas latitudes a tundra, depois nós temos as florestas coníferas, as temperadas, mediterrânea, pradarias, e as estepes, os desertos e as florestas tropical e savana, e as florestas equatoriais e as de alta montanha. Tudo isso ligado às questões com. Aí a gente vai fazer aquela jogada, né, entre saber como é que o clima influencia na vegetação. Por exemplo, o clima equatorial, nós vamos ter, pela questão da quantidade de chuva que vocês estão vendo no climograma,
nós vamos ter um tipo de floresta. Então essa floresta geralmente é uma floresta equatorial, que ela é dividida em 3 tipos de formas dentro dela, que é a floresta de terra firme, igapó e várzea. E aí vamos ter vários tipos de plantas. Essas plantas elas podem ser de acordo com o que cai de chuva, e elas vão ter nomes, ou higrófilas, que é muita chuva, né? Ou latifoliadas, que é aquelas folhas maiores, e assim por diante. E aqui o mapa mostrando onde tem esse tipo de floresta no mundo. As tropicais, né? Que é aqui o climograma, que tem a ver com aquela chuva, como eu disse, verão chuvoso e inverno seco, né? E o tipo de clima tropical, onde é próximo ao Atlântico, por causa das massas de ar, ele vai ter um tipo de vegetação, geralmente é a Mata Atlântica, e quando ele é no continente, ele vai ter um outro tipo de vegetação que nós chamamos de savana ou cerrado, no caso do Brasil, cerrado. Aqui a gente está vendo as savanas, né? Que é um tipo de climas muito conhecido na África, no Brasil, cerrado, e em determinados países, por questões de estudos da fitogeografia, eles têm nomes diferentes, né? No caso do Brasil, cerrado fica no centro-oeste. As florestas densas perinófilas e higrófilas, né? Que são aquelas que chovem bastante, são folhas úmidas, que concentram muita água, né? E nós vamos ter dentro, então, um bioma com grande biodiversidade ligada às questões da Mata Atlântica, né? Por causa de ser uma floresta gigante no sentido dos climas quentes e da relação que ele estabelece às questões tropicais, o tipo de vegetação. Então você não tem só a floresta tropical aqui, tem em outros lugares na Ásia e na África também. Aqui o outro tipo de clima que nós temos no mundo, que é o temperado, que é um clima que apresenta chuvas regulares, e a partir daí você vai ter algumas estações bem definidas, as vegetações, né? Um período que neva, por exemplo, então você vai ter uma floresta, por exemplo, uma vegetação no verão com as folhas verdes, no outono com elas amarelas, no inverno praticamente sem folhas. Então ela modifica bastante por causa das questões das massas de ar, que elas quentes e frias vão modificando essa vegetação ao longo do ano. O Mediterrâneo, que é o clima que sofre influência do mar Mediterrâneo, ali está o mapinha mostrando onde ele é espalhado, né? Então nós temos ali na Europa Meridional, no Chile, na costa da Califórnia, na Austrália, esse tipo de vegetação que a gente chama de vegetação mediterrânea, que é constituída de plantas xerófilas. O que é isso? São aquelas plantas que se resistem ao longo período sem chuvas, também conhecida como maquis. Então as plantas ficam meses, às vezes, sem receber água, mas de forma elas continuam ainda com muita vida, né? É um tipo, pode ver que o relevo é um pouco acidentado, mas pode ver que tem, você vê que ela é verde, ela não é só seca, né? Vamos dizer assim. E tem a influência dos fatores climáticos e elementos. A floresta de coníferas ou taiga também é do clima temperado, tá? Esse clima é um clima muito nas regiões da zona temperada do norte, como está ali no mapa. Ali está o climograma mostrando como é que é a quantidade de chuva e a temperatura. Repare que ela cai, ela desce a linha. Coníferas e taiga é um tipo de vegetação simples, mas é uma das florestas maiores do mundo. Aí vem aquela questão da a gente dizer qual é a maior floresta do mundo, né? A maior floresta do mundo em tamanho é a de taiga, por causa da Rússia, ela dá a volta. Mas se eu falar em biodiversidade, é aqui da Amazônia, por causa das questões de fauna e flora, pela quantidade que tem de espécies, né? E espécies sendo estudadas. Mas se a gente for falar de tamanho, a de taiga é maior. No Brasil, a gente chama coníferas a parte que é lá na Araucária, na região sul, né? Então, que são os pinheiros. Então ela tem nome diferente aqui. Então elas são de altas latitudes, né?
o clima frio contribui para isso. Aí o clima das altas latitudes vão ter um tipo de vegetação diferente. Essa vegetação nós chamamos de tundra, que é aquelas que mostram, como está vindo aí, são pequenas gramíneas ou líquenes, né? Que ficam nessa região. E quando é na época do verão, que a temperatura chega a uns 10 graus ou 5, elas aparecem como está na foto. Mas quando desaparece a maior parte do tempo, ela fica no gelo. Então ela é rasteira, né? Geralmente é o tipo de vegetação que existe. Os climas semiáridos e áridos e desérticos, eles têm nomes diferentes pela quantidade de chuva que cai, né? Nós temos os semiáridos, no caso do Brasil, do Nordeste. Os áridos nós vamos ter na África e na Europa, na Ásia e na Austrália. E aí nós vamos ter, assim, eles têm esses nomes, esse clima, porque chove muito pouco. Então a vegetação que vai se estabelecer é uma vegetação de plantas xerófitas, ou seja, plantas que se adaptam. No deserto, por exemplo, que vocês estão vendo aí, como é que aquele coqueiro está lá? Porque ele se adapta àquela falta de água e ele vai ficando ali, né, muito tempo. Assim como é nas estepes, que também é pouco de vegetação. A caatinga no Brasil é diferente porque ela tem outras funções, como características como ilhas de umidade, além de questões secas. Por exemplo, agora a gente vem no Brasil e vê, ó, nós temos essa quantidade que nós chamamos de clima, um equatorial, 2 tropical, 3 tropical, 4 tropical, o 5 semiárido, o 6 subtropical. E a partir desses fatores nós vamos ter a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, né, um dos maiores biomas. Mas nós vamos ter outros biomas também, o Pantanal, que é importantíssimo, a mata de araucária, que parece a conífera, o Campos, que é aquela área de baixinho de gramas, os mangues que existem no litoral nordestino, as matas dos cocais, com a transição entre a caatinga e a floresta amazônica, entendeu? Então, aqui nós vamos ter climas e vegetações. Aqui é o clima equatorial, como é que é feito, e a gente tem um tipo de rio que ocorre, que são os meandros. Aqui a Mata Atlântica, aqui tem 2 tipos dentro do clima, é o mesmo clima, mas com vegetação diferente. Onde é próximo ao oceano úmido, Mata Atlântica. Para o centro-oeste do Brasil, questões ligadas a fatores climáticos, nós vamos ter o cerrado. Os climas e vegetações do Brasil, nós temos o clima semiárido, né? Também, que é o clima que chove pouco. A caatinga, que é não esquecer que o clima é exclusivamente brasileiro, devido a isso que eu falei, essas ilhas de umidade, existem áreas verdes, né? Então, o mandacaru, por exemplo, o cacto é importante nessa região. E nós vamos ter aqui dentro do Brasil, dos 4 climas que existem lá, o clima subtropical, que é o clima de Campos e Araucária. A foto da esquerda é o de Araucária, que são os pinheiros, e o de Campos, ou da direita, que é mais na região do Rio Grande do Sul. Então, gente, dentro dos fatores elementos, nós vamos ter esses tipos aí, tá? De climas e vegetações no mundo. Na próxima atividade nossa, nós vamos definir os tipos de vegetação. Já falei alguns a nível mundial, mas vamos definir outros, qual é a função dele, se ele tem raiz retorcida, galhos secos, o que isso influencia na agricultura, o que isso influencia na fauna e na flora, tá bom? Então, obrigado, e vamos fazer as atividades que a gente programou para você estar fazendo desses módulos para cá e essas posteriormente. Obrigadão.